Olá pessoal, estamos de volta aqui em mais uma dica de processo de trabalho no nosso canal da UAB. E hoje eu quero falar a respeito de mandato, especialmente o mandato tácito e a possibilidade do seu subestabelecimento. Na dica anterior eu falei a respeito do jus postulandi. E o que é o jus postulandi? Nada mais é do que a possibilidade do empregado e também do empregador irem a juízo sem a necessidade de advogado. Então, eu posso lá, empregado, entrar com uma reclamação trabalhista, sem ter um advogado, ou a própria empresa pode ir lá se defender sem ter advogado aqui na Justiça do Trabalho. Mas, em alguns casos, eu preciso ter advogado, que nós estudamos lá na súmula 425, na dica anterior. E a utilização do jus postulandi também é uma mera faculdade da parte. Você pode entender, ou o trabalhador lá entender, que ele não tem condições de ir sozinho lá na Justiça do Trabalho e aí ele contrata um advogado. Quando ele contrata um advogado, ele precisa conceder um mandato para que esse advogado lhe represente em juízo. Ou seja, a concessão da capacidade postulatória ao advogado se dá por meio deste mandato. Então, portanto, o mandato nada mais é do que um instrumento em que eu concedo a capacidade postulatória ali ao advogado naquele caso. E o mandato ele pode ser de duas formas. O mandato pode ser expresso, ou o mandato pode ser tácito. O mandato expresso, como o próprio nome já diz, ele é um instrumento expressamente concedendo poderes ao advogado que se dá por meio de uma procuração. Então, você tem lá um documento que é chamado procuração, que nada mais é do que a instrumentalização deste mandato. Então, quando o advogado recebe uma procuração do seu cliente para ajuizar aquela ação, apresentar a defesa, nós estamos falando que ele recebeu um mandato expresso. Mas existe aqui também na seara trabalhista o mandato tácito. E o que é este mandato tácito? Pode acontecer de um advogado ter ajuizado a reclamação e, posteriormente, numa audiência, vem e comparece um outro advogado. Então, vai um advogado com o reclamante. Então, chega lá um advogado com o reclamante na audiência, sem estar com uma procuração. Ou até mesmo o reclamado. O reclamado chega na audiência, esquece de trazer a procuração. E aí? Aquele advogado pode participar daquele ato? Claro que pode. Aqui no processo do trabalho, neste caso, nós temos o mandato tácito, que nada mais é do que quando o advogado vai com o seu cliente na audiência. E quando ele recebe este mandato tácito, ele pode praticar posteriormente todos os atos decorrentes das cláusulas adjudícia. Ou seja, ele pode praticar atos que não exijam poderes específicos. Ele pode, por exemplo, apresentar as razões finais, interpor recurso e tudo mais, com a simples presença dele naquela audiência. Mas atenção, para que eu tenha um mandato tácito, é necessário que eu tenha a audiência e o advogado compareça na audiência junto com o seu cliente. Não basta, portanto, uma simples petição. É necessário, portanto, que na audiência ele compareça e esteja lá o seu cliente. Aqui eu gostaria só de aprofundar mais um pouquinho. Parte da doutrina vem e fala em mais uma modalidade de mandato, que seria o mandato apud acta. O que é este mandato apud acta? Especialmente o professor Renato Saraiva que fala disso.
O mandato expresso, como eu disse a vocês, é aquele que expressamente concede poderes ao advogado lá na procuração. O tácito é aquele que o advogado vai na audiência e tem ali o simples fato de estar na audiência, ele já se torna representante daquele cliente ali, do reclamante ou do reclamado. O mandato apud acta, ele fica no meio do caminho. Por quê? Porque o mandato apud acta, diz a doutrina, é aquele em que o advogado vai na audiência, junto com o seu cliente, e lá na ata de audiência, há concessão de poderes expressos ao advogado. Ou seja, ele é meio tácito, porque nós estamos falando de ir na audiência, mas ele é meio expresso também, porque na própria ata de audiência a gente já declara a concessão de poderes ao advogado. É o que diz o próprio artigo 791, parágrafo 3º da CLT. Este aqui é o mandato apud acta. Mas atenção! O TST, quando você vai olhar as súmulas de OJs e nas suas decisões, ele não faz essa diferença em 3 modalidades. Ele fala só em mandato expresso, que é quando eu tenho a procuração, recebo lá o instrumento, ou mandato tácito, que engloba tanto o mandato tácito propriamente dito, como o mandato apud acta. Ok? Então, suponhamos que eu tenha lá um mandato. Eu posso transferir esses poderes que eu recebi para um outro advogado? Ou seja, estou lá no escritório e recebo lá uma procuração, o advogado recebe uma procuração, e essa procuração depois ele quer que um outro advogado do escritório possa participar daquele processo. Pode? Pode. É o que nós chamamos de subestabelecimento. Então, o subestabelecimento é quando eu recebo um mandato e transfiro esses poderes para outro advogado. E neste subestabelecimento, vocês vão verificar que ele pode ser com reserva de poderes ou sem reserva de poderes. O que é isso, professor? Com reserva de poderes significa que o advogado antigo, o que tinha a procuração, mais o advogado novo, ambos podem agora participar daquele processo. O sem reserva de poderes é o advogado antigo entrega a bomba para o advogado novo e fala, não quero mais nem saber desse processo. Quem vai atuar agora nesse processo é você. Aí, neste caso, nós estamos falando, então, nesta hipótese, em um subestabelecimento sem reserva de poderes. Ok? Mas, professor, suponhamos que eu tenha este subestabelecimento. Esse subestabelecimento eu autorizo tanto na hipótese de mandato expresso como na hipótese de mandato tácito? Não. O TST, na OJ 200 da SDI, vem e diz o seguinte: é inválido o subestabelecimento de advogado investido de mandato tácito. Em resumo, a gente fica com a seguinte ideia: eu só permito subestabelecimento quando se tratar de mandato expresso. Na hipótese de mandato tácito, o TST não autoriza o subestabelecimento, uma vez que ele entende que aí tem uma fidúcia entre as partes. Ok? Então, essa era a nossa dica de hoje. Gravem essa OJ 200 da SDI